Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247 do canal Filosofia em Movimento. Agora nós estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges para mais um vídeo sobre o martelo das feiticeiras, o Maleus Maleficarum. E no dia de hoje ela vai contar aí umas coisas meio difíceis aí que as bruxas passavam, mas antes da gente começar, Fernanda, queria que você falasse do seu novo projeto da Escola da Tenda e desse um alô aí para o pessoal como é que faz para comprar o curso, né, que você fez com tanto carinho. Gente, assim, eu vou falar bem rapidinho, né? Porque do vídeo passado eu já expliquei mais. Mas é uma escola que vem para venda de cursos online, vídeos pré-gravados, videoaulas. E eu lancei a semana passada, tem o primeiro curso à venda, que é um curso sobre psicoterapia corporal dentro do legado do Gaiarsa, que faz uma síntese muito boa, teórica, dos principais conceitos, das principais ideias e técnicas, né? Então, para quem gosta do Gaiarsa, em geral, mas quer entender melhor qual é a fundamentação teórica dessa psicoterapia verbal e não verbal, né, que ele propõe, esse curso está disponível. Aí a pessoa, e o que é legal, assim, são videoaulas pré-gravadas e que quando a pessoa compra, o curso fica disponível por 6 meses. Então, a pessoa vê a hora que ela quer, não tem compromisso comigo de horário. Então, pode ver antes de dormir, pode ver no meio da tarde, pode ver no fim de semana, pode ver quando quiser. E aí, depois de ver as videoaulas, eu convido para que tem essa opção, não é obrigatório, porque o certificado ele vem quando você compra, quando a pessoa compra o curso, né? O certificado tem a ver com as videoaulas. Mas eu dou essa opção, eu entro em contato com a pessoa e dou a opção que eu ofereci ali no curso de 9 horas, horários a serem combinados, para vir tirar dúvidas e aprofundar questões comigo. Então, está um curso bem fácil de fazer e preços acessíveis também. Então, para ter mais informações, é escoladatenda.com. É uma landing page onde explica todo o curso direitinho e dá para a pessoa a oportunidade de se cadastrar, né? E também de ir direto para o link que vende o curso. É escoladatenda.com. Legal, então vamos para as bruxas? Isso, tá. Aí, gente, com relação às bruxas, estamos acabando, tá? Estamos acabando. Eu apresentei para vocês, claro, um resumão para vocês entenderem o que foi esse pensamento anti-mulher, né? E hoje a gente vai entrar numa parte que eu tenho dito que a gente vai chegar há muito tempo, né? Que é muito difícil, que é como que qual é o processo que submete a bruxa ao interrogatório e que envolve a tortura. Então, eu vou ler uns trechos aqui de como que esse livro sugere que isso seja feito, né? Antes disso, eu queria só pontuar mais duas coisas, já que no vídeo passado a gente falou de como que era feita a denúncia e como que se iniciava o processo, né? Então, tem uma coisa muito importante, duas coisas muito importantes que eu queria acrescentar a, a, a essa instauração do processo, né? Quando eles falam muito assim que a bruxa não pode saber quem foi que denunciou, e tudo é base da delação, né? Isso eu já expliquei aqui, tudo é feito na base da delação, porque não tem como ter prova material, né? Então, essas mulheres, essas curandeiras e essas parteiras, quando elas eram capturadas e porque foram denunciadas, elas queriam saber, elas queriam saber quem foi que me denunciou, quem foi que disse que eu sou bruxa, quem foi que fez uma denúncia contra mim, né? E aí, então, eles entendem que quando ela faz essa pergunta, ele explica aqui, né? Quando ela faz essa pergunta é porque ela está querendo, está exigindo o direito de ser defendida, né? Porque ela fala, não, eu não sou e eu quero saber quem foi que me denunciou. Então, eles entendem isso, que ela tá requisitando o direito de defesa. Aí tem várias questões, se ela deve ou não ter direito à defesa, aí conclui que sim, mas que o advogado tem que ser indicado pelo juiz. Tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa religiosa, uma pessoa temente a Deus, indicado pelas próprias autoridades que estão predispostas a concluir que ela de fato é bruxa, entendeu? Então, ela não pode escolher o próprio advogado. Aí, depois que eles indicam o advogado, eles ainda dão várias recomendações para esses advogados. São, sei lá, 3 páginas das recomendações. Mas, resumidamente, essas recomendações são o seguinte, que o advogado que é indicado tem que tomar muito cuidado
muito cuidado, resumidamente, porque na defesa ele pode fazer alguma fala que remeta à ideia de heresia. Então, o próprio advogado de defesa poderá ser acusado de heresia, poderá ser submetido a um julgamento, dependendo de como ele defende a bruxa no processo. Portanto, ninguém queria defender a bruxa não, a mulher, né? Que eles estavam dizendo que era bruxa. Entende? Então, supostamente ela tem direito, mas eles mesmos indicam quem, e essa pessoa, ainda dependendo de como defendê-la, de como vai defendê-la, também poderá ser acusada de heresia. E aí eu pensei na Lava Jato, né, quando os advogados, quando o Moro grampeou o telefone do escritório do advogado do Lula. Ou seja, o advogado trabalhando também pode ser transformado num acusado. É o Zanin. Exato. Então, de novo, eu já disse no outro vídeo, vou dizer, quando as pessoas dizem, tá aparecendo a Inquisição, tá mesmo. Tá mesmo. Então, ser advogado de uma mulher acusada de bruxaria era muito difícil. E como eles mesmos iam indicar, na verdade, já ia alguém que ia concluir, né? E a pessoa... E outra coisa, esse advogado, se ele soubesse, se ao longo do processo, ele concluísse que a mulher, de fato, não era inocente, que ela era uma bruxa, ele podia abandonar e dizer, não, acho que ela é culpada mesmo, eu não vou mais defendê-la. E se ele não fizesse isso, ele era cúmplice da heresia da bruxaria. Então, resumidamente, o advogado não servia para nada. E corria um risco imenso ao defender a bruxa. Tá. Outra coisa que é importante também, antes de a gente chegar lá de como que era feito o interrogatório, né? Que é assim, presta atenção nisso. Eu tô rindo de nervosa, tá, gente? Mas olha a gravidade disso, diz assim, o juiz diligente, né, atentará para os poderes dos acusados, ou seja, as mulheres acusadas de bruxaria têm 3 tipos de poderes diferentes, tá? Aos quais são de 3 tipos, a saber, o poder do berço e da família, o poder das riquezas e o poder da malícia. Então, o poder de berço e família de bem, esse tipo de coisa. O poder da riqueza, se ela era mulher rica, e o poder da malícia. Aí ele fala, o último, que é a malícia, há de ser mais temido do que os outros 2. Ou seja, a malícia tem que ser mais temida do que o poder de berço e de família e do que o poder da riqueza. Já que acarreta em maior perigo para os acusadores, caso o seu nome se torne conhecido. A razão para isso é que é mais perigoso tornar conhecidos da acusada os nomes das testemunhas quando o acusado é pobre. É mais perigoso tornar conhecido para a mulher acusada de bruxaria o nome das testemunhas quando ela é pobre. Porque é pessoa que tem muitos cúmplices malignos, como bandidos e homicidas a ela associados, que nada têm a perder além da própria vida, o que não é o caso com os que são de berço nobre ou ricos, com abundância de posses temporais. Ou seja, há uma predisposição para condenar a mulher pobre, porque ela, por essa condição, é considerada por pressuposto mais perigosa do que a que é de família rica ou de berço. Mas isso em redutos bolsonaristas, né? Eu vivi um, então, você ainda ouve isso, né? Aquele lá é pobre e não tem nada a perder. Se fala muito. Gente, eu lembro que quando o Dória se candidatou, cheguei a ouvir pessoas dizerem, não, ele não vai roubar porque ele já é rico. Ele já é rico. Então... tem a série, as frases, né, da digníssima lá dele, né, da Bia Dória, dizendo que os pobres não saem da rua porque não querem, né, e por aí vai. Então já vem aqui essa no Brasil, mentalidade. não, e assim, você pega, por exemplo, um jovem negro pobre,
na rua, ele, por pressuposto, é considerado mais suspeito, mais bruxo, do que se for um branco no mesmo lugar e rico, né? E rico. Aí ele diz assim, e a esta espécie de perigo, que é da malignidade do pobre, né? Que se há de temer. Enfim, eu queria dizer isso. Então, olha só, então a gente está falando de parteiras, curandeiras, pobres. Eventualmente uma ou outra rica. Mas a pobre estava mais sob suspeita. O que nós entendemos, né? Estando no Brasil, a gente entende mais ou menos como é isso, né? Certo, gente? Então, agora eu vou entrar numa parte horrível, me desculpem, tá? Mas vamos ver como é que funcionava. Porque a questão é assim, ó, tudo vai ser baseado na evidência, que são, ela brigou com tal pessoa, a vaca dela, ela tem uma vaca e ela tem muito leite, e a outra terra lá, o vizinho, tem 3 vacas e dá menos leite, está com problema de dar leite. Olha, então, isso é uma evidência de que tem algum poder sobrenatural aí, porque a vaca dela tem mais leite e ela tem uma só, então... E ainda teve uma briga, ela falou, você vai se ver comigo, então, tal. Então esse é o tipo de evidência, né, que eles dizem que é evidência. A testemunha, uma pessoa, né, cujo testemunho é coerente com o de outras pessoas, e a própria confissão da bruxa. Então, havendo esses 3 elementos, ela vai ser condenada à morte, a ser queimada viva na fogueira. Aí só que é o seguinte, aí ele fala aqui, mas muitas delas não confessam. Tem as evidências, tem a testemunha, mas ela fala, eu sou inocente. Ela fala, eu não sou bruxa. E aí que vem a questão que ele se coloca. Então, o que se deve fazer nesse caso? Se deve prender essa bruxa, essa mulher, que eles estão dizendo que é bruxa. Tem que deixar essa mulher presa? O que faz, né? Aí ele explica que sim, porque a pena capital é muito importante, eles não podem matá-la sem que ela confesse. Então, aí começa todo o processo de fazer com que ela confesse. Então, mantém ela presa por um tempo, tá? E se mesmo depois que ela estando presa por muito tempo, ela não diz que não assume, ou seja, ela está agindo com a força do demônio, né? E não confessa, porque o diabo está ali, o demônio está dando força para ela. Então, começa o interrogatório sobre tortura. É horrível, tá, Carla? Tá preparada? Então tá. Então, vamos lá. Então, ela fica ali presa por um tempo e sob pressão, e ela não... Ela diz que não, né? Aí ele fala assim, ó... Mas, se depois de manter a acusada em estado de suspense, de adiar continuamente o dia do exame é o dia do interrogatório, né? Esperando que ela confesse antes de passar por isso. A par de frequentes persuasões verbais, o juiz verdadeiramente acreditar que ela esteja negando a verdade, que proceda ao interrogatório, mas sem derramamento de sangue, sabendo que tal interrogatório será falacioso muitas vezes, como já se disse, ineficaz. Então vai para o interrogatório, tem uma pressão maior, mas vocês vão ver aqui, tem um tipo de constrangimento físico horrível, mas não é para derramar sangue ainda. Deixa para derramar sangue depois de passar por essa primeira etapa. Então, assim, e deve começar da seguinte forma: enquanto os oficiais se preparam para o interrogatório, que a acusada seja despida. Se for mulher, que primeiro seja levada a uma das células penais e que seja lá despida por mulher honesta de boa reputação. Eis o motivo. Cumpre vasculhar-lhe as roupas em busca de instrumentos de bruxaria a elas costurados, pois muitas vezes portam tais instrumentos. Por instrução dos demônios, de membros de crianças não batizadas, cuja finalidade é de que tais crianças se vejam privadas de visão beatífica. E depois que os instrumentos terem sido retirados, o juiz deverá usar de sua capacidade de persuasão e a de outros homens honestos e zelosos da fé para induzi-lo a contar a verdade voluntariamente,
ou seja, ela foi despida, ela está nua, cercada de homens que acreditam que ela é bruxa, e começam, imagina, então, naquela época a nudez da mulher era algo muito, um tabu muito grande, então imagina, então já é tortura, né? Não está tirando sangue, mas já é tortura, né? Aí se ela se mesmo, e eles ali inquirindo, ela nua ali, exposta, aí se ela não confessa, que ordene aos oficiais que a amarrem com cordas e a coloquem em algum aparelho de tortura. Ela já está nua, ela continuou dizendo que não é bruxa, ela negou, então está provando cada vez mais que ela é mesmo, porque como é que ela está tendo forças? Porque nesse momento, assim, eles já acham, eles já têm o que eles chamam de evidências e já têm o testemunho. Então, eles só estão esperando que ela diga sou o mesmo, para poder aplicar a pena capital, que é a morte, que sem isso eles não podem fazer. Então que o obedeçam de imediato, mas sem que se demonstre satisfação. Então, ela ficou nua, ficaram interrogando ela na situação constrangedora, ela continuou dizendo que não é bruxa, então amarrem e a coloquem em algum aparelho de tortura. Aí ele comenta, mas sem que demonstrem satisfação. Ou seja, então ele está pressupondo que havia uma satisfação perversa, maléfica dos inquiridores. Antes mostrando-se aparentemente perturbados pela tarefa. Isso está escrito. Não mostrem satisfação, antes mostrem aparentemente que vocês estão perturbados pela tarefa que vocês vão fazer agora, que é colocar essa mulher no aparelho de tortura. Em seguida, que ela seja tirada dali à solicitação de algum dos presentes e levada a um canto, para que seja persuadida novamente. Ao persuadi-la, convém dizer-lhe que poderá escapar da pena de morte. Então, vocês entenderam a cena? Põe ela no aparelho de tortura, assim, mostrando aparentemente que isso é desagradável para ele, sem mostrar satisfação, ele escreve, e aí começa o negócio, em algum momento um deles fala, não, pare, tire ela daqui. Larga ela num canto, nua, aviltada, e chega lá, você não quer confessar que você é bruxa? É um teatro. Aí ela confessa e morre do mesmo jeito. Aí aqui é muito importante, porque ele fala assim, convém dizer-lhe que poderá escapar da pena de morte, porque aqui mais para frente ele vai comentar sobre isso. É possível prometer para uma mulher que eles estão dizendo que é bruxa, que ela pode escapar da pena de morte se ela confessar? Aí sabe qual é todo um raciocínio que ele constrói aqui em cima disso? Sim. Só que você mente para ela. Você diz que sim, aí passa um tempo para essa promessa ficar meio tipo desgastada e aplica a pena de morte. Ou troca de juiz, para que a palavra do juiz que prometeu não tenha validade na condenação dela. Então, eles faziam isso com aquela mulher que estava passando com tudo isso. Falando, confessa que você vai escapar da pena de morte. Ela pensa, tá, vou confessar, pelo menos vai acabar com isso e eu não vou morrer. Aí eles trocam de juiz ou simplesmente mudam de opinião, dão um argumento X e despreza. Quer dizer, ela era manipulada mesmo, né? Sobre essa questão de dizer que ela não vai ser condenada à morte se ela confessar, né? Alguns sustentam que se a acusada é de má reputação notória e para sobre ela grave suspeita em virtude da evidência inequívoca da bruxaria, e se ela própria é em si grande fonte de perigo, por ser líder de outras bruxas, então pode-se prometer-lhe a vida sob as condições seguintes, que seja condenada à prisão perpétua, a pão e água, desde que forneça evidência que leve à condenação de outras bruxas. E não se lhe dirá, ao prometer-lhe a vida, que será aprisionada dessa forma. Que se deixa acusado imaginar que alguma outra pena, como o exílio, lhe será imposta como castigo.
Quer dizer, vamos enganar ela. A gente diz que vai soltá-la, diz que ela não vai... Né? Não vamos dizer que ela vai ficar presa, põe água, tendo que denunciar outras mulheres. Deixa ela imaginar que vai ser exilada, que vai embora, vai para longe. Tá, mas daí ele fala, outros pensam que, depois de ter sido condenada à prisão perpétua, a promessa de poupar-lhe a vida deverá ser mantida por algum tempo, mas que depois ela seja queimada. E uma terceira opinião é de que o juiz pode, com segurança, prometer a vida à acusada, mas de tal forma que depois se descarte da incumbência de prescrever-lhe a sentença, delegando-a a outro juiz. Ou seja, é um manual de como enganar uma trama. acusada submetida ao inquérito de culpabilidade, de assumir a culpa. Isso me lembra aquele livro do Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam, que é de contos, né? É mais ou menos isso, né? Um monte de mentira para levar a mesma finalidade, só que para eles parecerem bonzinhos, né? Enganando. E tem mais coisa, aí depois continua, quer ver, ó? Aí ele fala assim, e se, no entanto, nem as ameaças, nem as promessas a levam a confessar que são bruxas, então os oficiais devem prosseguir com a sentença e a bruxa deverá ser examinada, não de alguma forma nova ou estranha, mas de maneira habitual, com pouca ou muita violência, de acordo com a natureza dos crimes. Então, volta para a tortura, né? E aí fala assim, enquanto estiver sendo interrogada, quer dizer, torturada, né? A respeito de cada um dos pontos, que ser submetida à tortura com a devida frequência, começando-se com os meios mais brandos e vai aumentando. Enquanto isso é feito, que o notário anote tudo. De que modo é torturada, quais as perguntas que são feitas e quais as respostas obtidas. E notar que, se confessar sob tortura, deverá ser então levada para outro local e interrogada novamente para que não confesse tão somente sobre a pressão. Se após a devida sessão de tortura a acusada se recusar a confessar a verdade, caberá ao juiz colocar diante dela outros aparelhos de tortura e dizer-lhe que terá de suportá-los se não confessar. Se então não for induzida pelo terror a confessar, a tortura deverá prosseguir no segundo ou no terceiro dia, mas não naquele mesmo momento, salvo se houver boas indicações para que se faça isso. Durante o intervalo, antes da sessão da tortura seguinte, o próprio juiz ou outros homens honestos, esse honestos me dá uma irritação, deverão tentar persuadi-la, por todos os meios que estiverem ao seu alcance, para que confesse a verdade da forma que dissemos, dando-lhe, se lhe parecer conveniente, a promessa de que sua vida será poupada. E isso é mentira. Eles acabaram de dizer aqui que isso será uma mentira. Aí, eles comentam aqui, ó. Aí, essa outra sessão aqui, sessão 15, né? Vou ler para você o subtítulo assim. Do prosseguimento à tortura e dos meios e sinais pelos quais o juiz é capaz de identificar uma bruxa e da maneira pela qual poderá se proteger de seus malefícios e também de que modo devem ser raspados os pelos daquelas partes que costumam ocultar as máscaras e os símbolos do demônio, que são genitais, além do devido estabelecimento dos vários meios de vencer a obstinação e manter o silêncio e a recusa da confissão. Eis a 10ª decisão. Então, porque daí eles vão dizer assim, que muitas, algumas choram, essa é a questão. Assim, algumas choram. E aí ele fala assim, mas como que você vai saber se essa lágrima ela é verdadeira, provando uma inocência, ou se ela é apenas uma enganação produzida pelo demônio? Ela está fingindo chorar. Se deseja saber se a acusada possui poder malefício de preservar o silêncio, que repare se ela é capaz de soltar lágrimas ao ficar na sua presença ou quando estiver sendo torturada. Pois aprendemos tanto pelas palavras dos velhos sábios quanto pela própria experiência que este é um sinal inequívoco. Verifica-se que mesmo quando a acusada é premida e exortada por conjurações solenes a derramar lágrimas, se for de fato uma bruxa, ela não vai chorar. Não obstante, assuma um aspecto choroso e molhe as bochechas e os olhos com a saliva para dar a impressão de lacrimejamento, pelo que deve ser diligentemente observadas pelos presentes. Então, se a mulher está chorando e eles têm convicção que ela é bruxa, eles vão dizer que não, ela tá babando, ela está fazendo a cara, mas é tudo fingimento.
Todavia, é possível que depois, na ausência do juiz, e não no mesmo momento do local da tortura, possam ser capazes de chorar na presença dos carrascos. Então, algumas delas não choravam, ou choravam e eles diziam que elas estavam fingindo, mas quando elas estavam sozinhas, na presença dos carrascos, já toda aviltada, ela chorava, né? O motivo da incapacidade, aqui ele está falando o tempo todo que elas fingem que estão chorando, né? Mas aí ele continua dizendo que ela é incapaz de derramar lágrimas. O motivo disso talvez esteja no fato de que a graça das lágrimas é um dos principais dons concedidos ao penitente. Aí ele cita São Bernardo, que diz que as lágrimas dos humildes podem penetrar nos céus e conquistar o inconquistável. Portanto, não há dúvida de que estejam desagradando ao demônio quando choram, por isso que elas não choram e fingem que estão chorando, e que ele usa de todos os seus poderes para contê-las, para impedir que a bruxa, por fim, atinja o estado de penitência. Então, mesmo que ela estivesse chorando, não estava chorando, né? Uma segunda precaução deverá ser observada não só nesse momento, mas durante todo o processo, pelo juiz e por todos os seus assessores, a saber, que não devem se deixar tocar fisicamente pela bruxa. Mas não basta não tocar para não ser confundido ou persuadido pela bruxa. Por quê? Porque elas são capazes de enfeitiçar o juiz ao mero som das palavras que dizem, especialmente no momento em que são submetidas à tortura. E que isso pode tocar o coração, confundir a mente de um juiz. Então, que ele precisa tomar muito cuidado para também não ouvir os lamentos dela. Vocês estão percebendo a perversidade, a malignidade desses homens que se dizem santos contra uma mulher? Totalmente covarde a situação, porque ela não tem possibilidade nenhuma de defesa, ela está totalmente à mercê da violência desses homens santos. Então, isso aqui é muito terrível, né? Elas são capazes de enfeitiçar os juízes ao mero som das palavras que dizem, especialmente no momento em que estão submetidos à tortura. Quer dizer, se de repente algum desses juízes não é um psicopata, não é um narcisista perverso, não é alguém terrível, e ele percebe a dor, o absurdo, o sentimento que ela está tendo de ser injustiçada, assim, ele percebe o absurdo da situação, com algum murmúrio, com alguma coisa, isso é interpretado como ele sendo tocado pelo demônio, quer dizer, um momento de compaixão e de empatia, aqui nesse texto é entendido como um momento em que ele é enganado pelo demônio, pela bruxa. Não tem saída. É uma mulher que entra nesse corredor aqui, não tem saída. Parece aquelas histórias míticas, né, que a gente já comentou várias aqui, né, porque é tanta coisas fora de qualquer razão, né, que parece que... É inacreditável, né? Só não é possível que isso aconteceu, né? Mas aconteceu muito. Dezenas e dezenas e centenas. Aqui mesmo ele fala que um cara, aqui mais para frente de novo, mais uma história de que 40 mulheres num único lugar. Então, imagina, isso aqui não está acontecendo como isso aqui, está acontecendo com 40 mulheres num localzinho. Então, é extermínio em massa de mulher, mesmo. E sabemos por experiência que algumas bruxas, quando detidas na prisão, têm insistentemente suplicado aos carrascos que lhe seja permitido olhar para o juiz antes que este as olhe. Ela quer olhar, fazer uma súplica com os olhos, né? Aí ele diz, não, mas isso aqui é coisa da maldade da bruxa, porque ela quer lançar o seu olhar sobre ele para, então, modificar-lhe o pensamento. Ela não pode nem olhar para eles. Ao ponto de fazer com que este perca todo o ódio que alimenta contra elas. Então, ele está dizendo assim, ó, não é para deixar essa mulher acusada de bruxaria, que está passando por esse erro, olhar para o juiz, porque o olhar dela pode tirar dele todo o ódio que ele sente contra ela. Ou seja, ele pode sentir compaixão, e não pode. São cristãos. Isso aqui é cristianismo, aconteceu dentro do universo do cristianismo, cuja compaixão é a lei, né? A lei máxima. Esse Papa, ele pediu perdão, né? A igreja já pediu perdão por isso. Quando que essa mulher vai ser interrogada? Essa mulher acusada de... Quais são os dias propícios? Sabe quais são os dias propícios?
os dias santos. E durante a celebração da missa. Então, você imagina uma igreja, está tendo uma missa, tem 10 mulheres passando por isso num lugar, na igreja. Vou ler. Isso aqui parece filme de terror. Sabe filme de terror? Você imagina a cena mais grotesca possível, é essa. Primeiro que as bruxas devem ser interrogadas nos dias mais santos e durante a celebração da missa. E que o povo deve ser exortado a orar, implorando o auxílio divino, não de alguma maneira específica, mas invocando as orações dos santos contra todas as pragas do diabo. Então, tem mulheres sendo torturadas numa salinha, num porão, em algum lugar ali do prédio, da igreja, enquanto os outros estão rezando a missa. No filme, num dos filmes, uma das versões de Joana d'Arc, aparece o pessoal lá fora e ela numa salinha, mas eu acho que isso também, como o som deveria vazar de alguma forma, funcionava como uma tortura psicológica, né? Como se estivesse falando para elas. Talvez fosse isso. Mas imagina a cena, então tem a missa, todo mundo rezando, pedindo a Deus para tirar a maldição. Mas aí imagina, sai o diabo, aí todo mundo começa a rezar, e aí a moça que não está sabendo que tem missa, ela pode achar que são pessoas que estão lá fora falando para ela, né? E é uma super tortura. É assim que a cena do... É assim que é a cena do... Qual é o filme mesmo? Não, da Joana d'Arc não, só tem as pessoas do lado de fora gritando, falando dessas coisas, mas eu não entendi que era uma missa, mas pode ser que seja, né? Uma missa daquela época, eu não entendi. Bom, aí então ele fala assim, né? Enquanto ela estiver sendo suspensa do chão, caso seja torturada dessa forma, suspensa do chão, pendurada em alguma coisa, que o juiz leia ou faça ler para ela os depoimentos das testemunhas com seus nomes, dizendo: vê, foste condenada pelas testemunhas. Aí diz, disseram que você fez isso, você fez aquilo, assume. Além disso, se as testemunhas se mostrarem dispostas a confrontá-la face a face, o juiz deverá perguntar-lhe se irá confessar os crimes, caso coloque as testemunhas perante ela. Se consentir que sejam trazidas as testemunhas e que se postem diante dela para que seja coagida a confessar alguns dos crimes. Então, neste momento, que ele já tem certeza que ela é bruxa mesmo, só falta ela dizer que é, eles então podem levar a testemunha e ela confrontar ela nestas condições precárias em que ela está. Por fim, se o juiz perceber que a bruxa não vai admitir o crime, há de perguntar-lhe se, para provar-lhe a inocência, ela está disposta a submeter-se ao ordalho do ferro incandescente. Ao ferro incandescente. E todas vão desejar isso, sabendo que o demônio impedirá os ferimentos. Então, se a mulher está com convicção de que é inocente, ela fala, pode fazer o que quiser, eu não vou dizer que eu sou bruxa. Então, você submete ao ferro incandescente, ela fala, sim, mas eu não vou dizer que eu sou o que eu não sou. Na convicção deles, então ela é bruxa, porque se ela topou fazer isso, ela está tirando força que só o demônio pode dar, e continua negando porque ela tem a força demoníaca. E todas vão desejar as bruxas, né? Assim se expõe uma bruxa verdadeira. Quando, apesar disso, ela fala, não sou bruxa. O juiz há de perguntar-lhe como pode ela ser tão ousada ao ponto de correr tão grande risco, e tudo há de ficar registrado nos autos. Mas demonstraremos mais adiante que nunca se deve permitir ser submetidas ao ordalho pelo ferro em brasa. Mas devemos prosseguir para o caso extremo, quando depois de todos esses expedientes, a bruxa ainda se mantém em silêncio. O juiz deverá então soltá-la e, usando das seguintes precauções, tirá-la do local de tortura e conduzi-la a outro local sob forte vigilância. Em primeiro lugar, que permita que seja bem tratada em termos de alimentação e bebida. Enquanto isso, que também permita a pessoas honestas, que não se acham suspeitas, aproximarem-se dela e com ela conversar sobre assuntos diversos, para que ao fim a aconselhem em confidência a confessar a verdade, assegurando-lhe que o juiz será misericordioso e intercederá a seu favor. E que, por fim, venha o juiz e lhe prometa ser misericordioso, mas com reserva espiritual, o que significa que será misericordioso para consigo ou para com o Estado,
pois o que quer que seja feito para a segurança do Estado é misericordioso. Ou seja, vocês entenderam o que ele está dizendo? Ela vai sair, vão trazer pessoas, vão alimentar ela, ela vai achar que as coisas estão melhorando, vão chamar pessoas de confiança para dizer que temos conversas secretas, assim, sigilosas, íntimas. Ah, mas você não é mesmo, o que você fez? Quanto que você fez para estar aqui? Ela vai, não vai falar nada. Aí vão chamar o juiz vai ver assim, olha, ela fala assim, o juiz será misericordioso com você, se você confessar. Aí vem o juiz, aí elas falam, o senhor será misericordioso, né, se ela confessar. Aí o juiz vai falar, sim, eu serei misericordioso se você confessar que é bruxa. Aí ele fala assim, vai falar que é misericordioso com reserva, porque ela vai entender que ele está dizendo que vai ser misericordioso com ela. Mas o que ele está dizendo é que ele vai ser misericordioso com o Estado, com a segurança do Estado. Pois é. E vai condená-la à morte. Para quem quiser ver, o filme mais impressionante que eu vi foi um que é um dinamarquês, um filme dinamarquês do diretor Carl Theodor Dreyer, ou Dreyer, que fala, não sei, de 1928. Esse filme é mudo e chama A Paixão de Joana d'Arc, com uma atriz que se chama René Falconetti. As expressões dela, quando corta o cabelo, quando ela sofre a tortura, quando ela é interrogada, assim, são muito, muito, muito marcantes. Então, quem quiser ter uma imagem do que a gente está falando, de repente pode recorrer a esse filme. Está terminando aqui esse pedaço aí, fala assim, bom, mas se nada disso adiantar, bom, aí você pode chamar amigos, parentes, pessoas próximas que ela confia. Se não tiver amigo, pode ser algum homem de confiança geral, que tenha uma certa intimidade para ir pedindo para ela confessar, dizer o que ela fez mesmo, e que pode permitir até que essa pessoa durma com ela, para que ela se sinta acalentada, acolhida e confesse, não, pois é, eu fiz mesmo tal coisa. E se nada disso adiantou, eles falam que ela pode ser acolhida em alguma casa de pessoas de bem, ficar hospedada lá, né, como quem acredita que ela, então, já que negou tanto, negou tanto, negou tanto, então ela de fato não é bruxa, né? Então manda morar numa casa de pessoas de bem, pessoas de confiança dos juízes. Ela vai ser alimentada, vai ter um quarto, todo mundo vai tratar ela super bem. E ela vai ficar ali vivendo vários dias e ele escreve assim, adquirindo confiança nessas pessoas. Então, depois dela passar por tudo isso, ela vai entrar numa situação em que várias pessoas vão agir para que ela confie nelas, certo? Aí ela vai resgatando a confiança na humanidade, vai resgatando a confiança nas pessoas, até que uma delas, que tudo combinado previamente, vai perguntar para ela, como é que eu faço uma simpatia, um feitiço para tal coisa? Ou como é que eu faço uma magia para curar tal coisa? E aí vamos supor que ela diga, olha, você faz um chá tal, não sei o que. É bruxa mesmo. Então, é a traição derradeira. Então, quando ela finalmente pode confiar em alguém, essas pessoas, assim, quando ela está se recuperando de toda essa, de toda essa maldade nojenta, eles criam uma armação para que ela comece a falar da intimidade dela. É o Calvário de Jesus, né? Só que feito com uma mulher. Exato. E ao falar da intimidade dela, alguma coisa vai servir como prova de que ela é mesmo bruxa. E aí, então, depois de passar por tudo isso, ela vai ser queimada viva. A maioria delas eram parteiras, curandeiras, pobres. É muito triste, gente. Mas essa coisa deles, depois que ela passa por essa brutalidade toda, essa, essa ainda, aí eles começam uma coisa que eu acho mais, assim, que é uma coisa que dói na alma, né? É começar a produzir em torno dela relações de confiança, sabe? Que ela A vai poder traição, voltar a traição confiar, de a Cristo. traição. São os Judas. É horrível isso que fizeram com as mulheres. A igreja já pediu perdão,
Mas a gente acho que nunca pode esquecer dessa história, porque se isso aconteceu, a gente sabe que a humanidade é capaz disso, né? Então, enfim. Tem gente, né, até hoje, que alguns até viram presidente, né, e que são a favor dessas práticas de tortura, né, em nome do bem, exercendo o mal em nome do bem. O disfarce do mal é dizer que é do bem, né? Dá até medo de dizer essa coisa. Sou do bem, gente de bem. Não, a gente desconfia muito de gente de bem, porque em nome, aquele filósofo da Unicamp, como é que chama? Rubem Alves, ele diz uma coisa, que o nome do bem é muito perigoso, porque em nome do bem se pode tudo, até fazer isso com as mulheres. Em nome do bem, você pode tudo, até o pior mal, até o horror, você pode, em nome do bem. É o maior perigo isso. Enfim. Gente, ó, tem mais um restinho só, tá acabando, eu tô louca para acabar, tá? Eu não aguento mais, eu tô meio deprê, né, de rever isso tudo. Tá acabando, a gente vai ver só mais uns detalhezinhos e em mais dois vídeos, talvez ou dois, a gente encerra esse livro. Pra vocês terem noção geral do que foi esse horror que manchou, né, a história da Igreja Católica e que se afinou com toda uma metafísica anti-mulher contra a qual as filósofas feministas se opõem e tentam desconstruir, né? E que é importante mesmo que seja desconstruído, né? E a partir da qual ainda ocorrem os feminicídios, né? Não vi o cara, não dancei com o cara, não tinha interesse, não, você tinha, então você vai morrer. Você pôs a saia para provocar, você olhou para Você dançou de biquíni, recentemente teve uma moça que morreu no dia do aniversário, porque dançou de biquíni com um primo na festa da família e o noivo, o namorado, o marido, não sei o que era, foi e assassinou. Crianças, meninas que estão, né, sendo vistas sexualmente quando elas nem têm noção do que significa isso, e eles dizem que a culpa é delas, que seduziram, né? Tem uma história aqui, eu nem sei se eu já passei por ela, talvez ainda não, que ele fala que é incrível, porque fala assim, qual é a idade, né, que a pessoa vira bruxa? Aí ele conta uma história de um pai que denunciou uma filha de 12 anos, assim, 10, sei lá, menina, 10, 12 anos, porque viu nela ações, olhares, seduções de bruxa. Porque a principal característica da bruxa é essa coisa da sedução, né? Eles não têm essa construção do que é uma bruxa para esse imaginário desses tarados, é a questão da sexualidade, né? É a atratividade sexual. Então, crianças eram denunciadas pelos próprios pais, meninas. Terrível. É muito terrível, gente, muito terrível. Mas estamos Bom, acabando, gente, tá? Aqui no Brasil ficou essa conversa, não vamos a Comissão da Verdade, não, para que voltar a isso? Já passou, né? Então, mas era importante voltar. Se talvez tivesse voltado mesmo, tivesse feito aqui no Brasil o que outros países da América do Sul fizeram, de pegar, condenar e dizer, olha, isso aqui foi usar a instituição do Estado para torturar pessoas, não pode fazer isso, as pessoas têm que ser condenadas e punidas, talvez a gente não tivesse chegado ao ponto em que chegamos hoje, que tem um cara que eles falam abertamente a favor de AI-5, e não vão presos, porque não entrou no imaginário que o Estado não pode ser instrumento de abusos, né? Tem que seguir a lei, tem que seguir todo um processo legal, não pode ficar, porque o Estado é muito poderoso, as pessoas não podem ficar à mercê de tortura, de prisão sem julgamento, esse tipo de coisa, né? E então, de repente, é triste voltar nessas histórias aqui, mas de repente é bom também saber, isso aqui acontecia. O machismo, o patriarcado é capaz de fazer isso.
organizadamente. É bom que a gente saiba, né? Tá bom. Tá, desculpa, Bom. gente, por trazer essas histórias para vocês, mas não podemos... É bom que a gente saiba a que ponto o machismo é capaz de chegar, né? Tá bom. E para vocês, então, que nos viram, lembrando, se inscrevam no canal Filosofia em Movimento do Paz e Bem, na Pós TV 247, sigam nas redes sociais a Escola da Tenda e vejam os projetos lá da Fernanda, que Comprem ela o está curso, mas depois a iniciando. gente vai falar mais disso. Então, contamos com vocês, gente. Um beijo grande, obrigada. Então, um beijo, gente. Está acabando, tá? A gente vai voltar com assuntos menos tristes depois. Então, tchau. Até Tchau. mais.